Olá pessoal, nós estamos na nossa nós estamos na nossa 17ª aula e a aula de hoje é genética. Vocês estão apaixonados pela genética, estão apaixonados por entender como é que funciona o nosso organismo, como é que as coisas acontecem lá dentro da célula, lá dentro do núcleo, lá dentro do citoplasma ou lá dentro do ribossomo. Como é que as proteínas são transformadas, são produzidas, né? Então nós vamos começar nossa aula de hoje. Ok, pessoal? Sejam bem-vindos a bordo e vamos decolar para mais uma aula, né? O código genético, nós vamos falar hoje do código genético, aquele mapa genético que está lá dentro do cromossomo, lá dentro do DNA, com todas as suas informações, com todos os seus genes a serem observados, transcritos, traduzidos, né? Transportados, né? Então, uma linguagem de códons e anticódons. Na aula anterior a gente já explicou o que era o códon. Onde que está o códon? Está no ribossomo. Onde está o anticódon? É aquela estrutura, os nucleotídeos, o aminoácido que vem para se unir ao códon. Então, se aqui no códon eu tenho uma adenina, uma citosina e uma guanina, eu vou ter aqui em cima no anticódon uma uracila, uma guanina e uma citosina, né? Por isso que é o códon ao revés, por isso que é anticódon, né? Tá? Sempre constituído por 3 nucleotídeos, né? Então, o que eu falei para vocês, 3 nucleotídeos, adenina, guanina e citosina, né? Tá? Nós possuímos 64 códons, né? 4 tipos diferentes de nucleotídeos combinando de 3 em 3, tá certo? Então, as 4 bases nitrogenadas, os 4 nucleotídeos, se combinando de 3 a 3, podem formar 64 tipos de códons. Por que só 64? Porque lembrem-se que a citosina só se liga com a guanina. A guanina só se liga com a citosina. A adenina só se liga com a timina no DNA. Ou só se liga com a uracila no RNA. Então, nós não temos muitas opções, né? E aí a composição desses 3 nucleotídeos gera 64 possibilidades de códons, tá? Os códons do DNA e do RNA são válidos para todos os seres vivos, tá? Então, todos os seres vivos apresentam os mesmos códons, né? Ou os mesmos anticódons, né? Ok? É universal. Todos os genes estão escritos da mesma forma. Olha que fantástico, gente. Estão escritos da mesma forma, mas são totalmente diferentes. Olha o nosso corpo. Qual a diferença? A imensa diferença de todas as células do nosso corpo, do nosso organismo. Os diferentes tipos de organismos, diferentes tipos de vida, as diferenças entre a própria espécie, nós seres humanos, como somos diferentes uns dos outros, mas na verdade somos iguais. Lá na célula nós somos iguais, são só 64 códons dentro de 46 cromossomos. E olha que diversidade que nós geramos. Fantástico, isso é muito fantástico, não é? Espero que você se apaixone muito pela genética, tá? Independente de se você vai para uma área biológica, medicina, biologia, química, independente disso, a biologia é a vida. Nós temos que nos apaixonar por isso e entender, porque aí nós vamos começar a entender alguns problemas que nos acontecem ou que vão nos acontecer ao passar dos anos. Tá? Então, existem 20 tipos de aminoácidos, estes 64 códons formam 20 tipos de aminoácidos que formam proteínas. Sempre os mesmos 20 aminoácidos que vão formar as proteínas. Tá? Genes diferentes com diferentes proteínas formam seres diferentes. Acabei de falar dessa fantástica
diversidade humana de vida biológica que tem aí bilhões de espécies animais, vegetais, né, sempre formada por quem? Pelos 64 códons e pelos 20 aminoácidos. Não é fantástico isso? É fantástico. Vão gerar proteínas, milhares diversas delas, né? Estou exagerando. Vão gerar centenas de proteínas ou dezenas de proteínas diferenciadas, tá? E essas proteínas vão dar características específicas para cada ser vivo e para cada célula do ser vivo, tá? Os genes são receitas que geram proteínas diferentes. Ah, tá vendo? É como se eu tivesse lá um livro de receita. O que que ele diz? Ovo, leite, água, manteiga, chocolate, farinha, sal, pimenta, açúcar. Tá? São receitas que vão gerar proteínas diferentes, que vão gerar células diferentes, que vão gerar funções diferentes, que vão gerar tecidos diferentes, que vão gerar órgãos diferentes, que vão gerar organismos diferentes. E aí está feita a diversidade, só que a base continua a mesma, tá? Tanto de animais, vegetais e dos próprios vírus, tá bom? Uma proteína difere da outra pelo número e pela sequência dos aminoácidos. Já falei, já vou repetir de novo. A sequência do códon, a sequência dos códons, a sequência que está transcrita ou que existe lá no RNA mensageiro, vai gerar uma sequência de anticódons, uma sequência de aminoácidos que vai gerar, então, o somatório dessa sequência vai gerar, então, uma nova proteína. Tá? Dos 64 códons do DNA e do RNA, 61 correspondem a aminoácidos e 3 indicam o ponto final de um gene, tá? O ATT, ATC, ACT. E que é o TAC, indica o início de um novo gene e aminoácido, né? Tá? Ok? Então, olha lá, dentro de um gene, dentro de um DNA, né, nós temos 3 possibilidades de ponto final. Quando estes aminoácidos surgem, eles dizem para a célula, opa, ou para o ribossomo, ou para a síntese proteica, opa, parou aí, chega, acabou, não tem mais, né? É aqui que eu paro. Ou quando surge o TAC, né? Eles dizem assim, opa, vou começar uma nova síntese proteica, uma nova fita proteína. Vamos trabalhar, pessoal, vamos lá, tá? Ok, pessoal, vamos fazer o seguinte, então. Vamos me dizer, vocês me dizem, quais são os anticódons que surgem aqui. Se eu tenho uma adenina, eu vou ter o quê? No DNA eu vou ter uma timina. Se eu tenho uma timina, eu vou ter uma adenina, outra adenina. Eu vou ter uma timina, eu vou ter uma adenina, eu vou ter uma guanina. Eu vou ter uma timina, eu vou ter uma guanina, né? Eu vou ter uma adenina, eu vou ter uma adenina, eu vou ter uma timina, eu vou ter uma guanina. Se isso for no DNA, né? Agora, se for no RNA, então eu vou ter uma uracila, né? Uma adenina e uma adenina. Né? Ah, mas você não disse que no RNA não tem timina? Não. Isso aqui é um códon que veio do DNA e vai ser transcrito. Então, lá no RNA, isso aqui vai virar um U, né? Então, aqui eu vou ter um U, um A e um G. Lembra que nós finalizamos a aula passada dizendo que toda vez que aparece um U, A, G significa para, chega, não produz mais, acabou a proteína, né? Então tá aqui o nosso UAG, né? Tá certo? Aqui nós temos um U, um G e um A. Aqui nós temos um A, um U e um G, tá? Tá certo? Ok? Então, isto dá origem ao fim, estas 3 dão origem ao fim da transcrição, da produção da proteína,
e este aqui dá o início da proteína, ou quando vai começar a unir os novos aminoácidos, tá? Olha o nosso código genético, eu já apresentei isso aqui para vocês e vou repetir. Então, nós temos uma primeira base, né? A uracila, a citosina, a adenina, a guanina. Onde que é isso? Código genético de quem? Do DNA ou do RNA? RNA, gente. Uracila só pode ser no RNA. Se fosse no DNA, quem que nós teríamos aqui? A timina, tá? A segunda base, uracila, citosina, adenina e guanina, né? A terceira base, uracila, citosina, adenina e guanina, né? Certo? E aí, então, nós vamos formar os nucleotídeos, que vão dar origem aos aminoácidos, né? Nucleotídeos, né? E os aminoácidos, ok, pessoal? Então, nós temos aqui uma base genética. Então, olha lá. Vou apagar aqui para mostrar para vocês direitinho. Eu tenho uma primeira base, U. Se ela é U aqui, significa que ela é U sempre na primeira posição. Eu tenho na segunda base um U. Então, significa que ela vai ser U sempre em todas as segundas posições, né? Eu tenho na terceira base, eu posso variar, né? Eu posso ter um U, um A, um G. Então, se for um U, sempre na terceira posição, na terceira base, eu tenho um U, ok? E assim vai se formando as ligações entre as bases nitrogênios, nucleotídicas, bases nitrogenadas, formando os nucleotídeos que vão formar os aminoácidos. E aí nós temos os aminoácidos, né? Tá? Os diferentes aminoácidos. Olha aqui, stop, para e para. Os três nucleotídeos que mandam a síntese proteica ou a fábrica de proteína parar. E aqui manda iniciar, né? Tá? Ok? Fixem, gravem isso, tá bom, pessoal? Código genético, ele pode ser degenerado. O que significa dizer que ele pode ser degenerado? Ele pode mudar, ele pode sofrer alteração e pode voltar, né? É degenerado, apesar de cada códon sempre o mesmo aminoácido, ou sempre usar o mesmo aminoácido, né? O contrário não é verdadeiro. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que para cada códon eu tenho um aminoácido, mas para um aminoácido eu posso ter vários códons. Eu posso ter diferentes códons, né? Tá? Então, o códon AAA do DNA indica o aminoácido fenilalanina. A fenilalanina pode ser codificada por outros códons. AAG, AAT, né? Então, outros códons podem gerar um outro aminoácido, ou aquele aminoácido, né? Então, apesar de que cada códon sempre gera o mesmo aminoácido, nem todo aminoácido é ou dá ênfase ou dá síntese ao mesmo códon ou utiliza o mesmo códon. Então, essa fenilalanina usa vários códons, né? Tá? Pode usar o AA, pode usar o AGT, AAT, certo? Ok? E assim outros aminoácidos. Isso determina a condição de degenerado. Então, pode haver essa degeneração, pode haver uma substituição, né? Então, apesar de que cada códon, vamos repetir, sempre usa o mesmo aminoácido, né? Nem todo aminoácido usa o mesmo códon, tá? A radiação do Sol pode romper códons e alterá-los, inclusive causando câncer.
Então eu falei na aula passada para vocês que se não houver nenhuma mutação, nenhum estímulo interno ou externo que vá gerar uma descodificação, uma mudança naquela codificação, mudança naquela estrutura, então nada vai acontecer, tudo vai ser igual, mas que pode acontecer essas mutações sim, tá? E pode inclusive gerar câncer. Um códon pode ser substituído por outro de igual significado, né? Então, acabei de falar aqui para vocês, olha lá. Vamos limpar novamente, né? Um códon pode ser substituído por outros códons semelhantes, tá? Para a mesma função. O código genético foi decifrado em 1960, tá? Por um conjunto de cientistas do mundo inteiro que se uniram esforços para entender o código genético. Então, olha só, a biologia é datada de muitos anos atrás, mas o código genético, o entendimento sobre o gene, sobre as nossas características genéticas, como que elas surgem, como que elas acontecem, né? Somente a partir de 1960. Então é novinha, né? É uma ciência nova, tá? Então códons mais aminoácidos. Em 2003 outros programas surgiram, outros esforços surgiram e surgiu um bem bacana que vocês podem procurar e vocês vão encontrar muitas informações sobre esta fantástica máquina de gerar vida, né? E foi então que surgiu o projeto Genoma Humano para decifrar, transcrever, entender o mapa genético humano, com todas as suas bases, com todos os seus nucleotídeos, com todos os seus aminoácidos, com todas as suas proteínas, tá certo? Então, outros projetos também estão sendo realizados, tá bom? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre os aminoácidos, né? A gente está falando tanto aqui de aminoácido, ribossomo, DNA, RNA e os aminoácidos, né? Então, os aminoácidos apresentam um carbono alfa. O que é esse carbono alfa? Né? Esse carbono alfa é um carbono que vai fazer 4 ligações com 4 elementos diferentes. Em cada uma das suas ligações livres, vocês vão ver isso lá na química, né? Tá? Cada uma das ligações livres vai se ligar a um radical. Esse carbono alfa no aminoácido se liga a 4 radicais diferentes. Tá? Um radical carboxila, um radical amina, um radical hidrogênio e o radical que diferencia o aminoácido. Caramba, é só um radical que diferencia o aminoácido? Os outros 3 são iguais? Sim, amina, hidrogênio e carboxila. Carboxila, vocês lembram da química, que tem um COH, uma amina que possui nitrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Tá? Então, nós temos os aminoácidos que podem ser naturais, os próprios organismos fabricam esses aminoácidos. E quem são os organismos que fabricam? Fabricam energia e fabricam seu próprio alimento. Os seres autótrofos, os vegetais. Nós não somos autótrofos, nós somos heterótrofos, então nós não temos capacidade de gerar nosso alimento, por isso que nós precisamos manter uma alimentação sadia, balanceada, com água, com vegetais, com fibras, com carboidratos, com gorduras, com açúcar, para que todas essas funções aconteçam. Por que eu estou dizendo gordura e açúcar? Porque vocês vão ver que tem algumas proteínas que precisam da gordura para ter a sua síntese, são as lipoproteínas, tá? Ok? E aí nós temos as essenciais, o organismo não fabrica e devem ser obtidos pela alimentação, que são essas que eu acabei de dizer, e nós temos as semi-essenciais. O organismo produz em quantidades insuficientes, tá? Então, nosso organismo produz alguns desses aminoácidos
a partir dele mesmo, mas é muito pequeno. Nós precisamos fazer a reposição alimentar, nós precisamos fornecer alimentos para que haja geração de aminoácidos e proteínas, né? Então se unem por meio de uma ligação peptídica para formar as proteínas. Opa, não é mais ligação de ponte de hidrogênio? Não. Nesse caso é uma ligação peptídica que vai acontecer entre um carbono e um nitrogênio, tá? Então olha lá, nós temos um aminoácido, um carbono alfa, né? Então vamos lá, carbono alfa, tá? Ok? Que possui um radical livre, outro radical livre não, desculpa, ele está ligado a um radical, dois radicais, três radicais que é o amina, quarto radical que é a carboxila, COOH, e nós temos o hidrogênio, tá? E esse radical é que vai ser diferente de aminoácido para aminoácido e que vai formar as características dos aminoácidos e que vai gerar as proteínas, cada uma com sua função, tá? Então olha lá o que acontece, nós temos dois aminoácidos, isto atrai, então este oxigênio e hidrogênio se atraem a esse hidrogênio, vão gerar água, né? E ao mesmo tempo vai haver uma união do carbono com o nitrogênio. Esta união de carbono com nitrogênio é o que a gente chama de ponte ou de ligação peptídica. Sempre que a gente ter essa palavra peptídica, lembra de proteína. Então nós vamos ter uma ligação proteica, então aqui surgem os aminoácidos se ligando e formando então as proteínas, que são ligações peptídicas. Mais o que? Tudo que estava aqui que não foi usada por aqui vai sobrar, vai resultar. Na natureza, vamos lembrar o princípio de Lavoisier, que vocês vão aprender lá na química. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Acabamos de transformar dois aminoácidos em uma proteína mais água, né? Através da ligação peptídica, tá? Proteínas, então, formadas por aminoácidos de dezenas a milhares, que eu falei para vocês, são as moléculas orgânicas de maior abundância dentro do nosso organismo, tá? Aminoácidos também são chamados de peptídeos, né? Então, nós tínhamos uma ligação peptídica entre dois aminoácidos, então, aminoácidos são peptídeos, né? Que vão gerar a proteína. Então, ligação peptídica vai gerar a proteína, tá? Existem mais de 20 tipos de aminoácidos que formam os seres vivos, tá? Vamos citar alguns deles aqui, os essenciais, os naturais e os semi-essenciais, né? Fenilalanina, valina, triptofano, treonina, lisina, leucina, isoleucina, metionina, tá? É importante vocês lerem isso sim, mas não é tão importante vocês memorizarem estes aminoácidos. Porém, fundamental, essencial, e me prometam que vocês vão fazer, é estudar profundamente como que surge isso tudo, como que surgem as proteínas, né? Tá certo? Isso só depende de vocês agora, tá? Então, nós temos proteínas simples, apenas um aminoácido, um único tipo de aminoácido, tá? Ok? Ou um único aminoácido, eu só tenho um aminoácido, tá? Ou conjugadas, aminoácidos unidos por um grupo prostético, por exemplo, glicoproteína. Então eu falei para vocês que era importante consumir açúcares, então nós temos proteínas que precisam do meio açúcar, glico, de glicose, para que haja síntese, outras que precisam do meio lipo, que é de gordura, para que haja síntese,
e a nucleoproteína, que precisa, obviamente, estar lá no núcleo para que haja a sua síntese. Nem toda proteína possui todos os aminoácidos, a gente já viu isso, ela não precisa ter todos os tipos de aminoácidos, pode ter 3, 4, 5, 2, tá? Ou ser formada por um único aminoácido, tá? A insulina possui 51 tipos de aminoácidos. De quantos? Qual é o número total de aminoácidos que nós temos? 64 códons, né? Tá? Ok? Então, nós temos 20 ou um pouco mais de aminoácidos que vão gerar 64 códons. Então, nós temos 51 aminoácidos aqui no caso, né? Tá certo? A hemoglobina já possui 574 aminoácidos, tá? Então, só lembrar para vocês, existem mais de 20 tipos de aminoácidos que formam os seres vivos, tá? Assim, as proteínas diferem entre si, tá? As proteínas diferem, cada uma é diferente. Vamos lembrar? A proteína do pâncreas, do fígado, do intestino, do coração, do olho, da minha visão, do nariz, do meu olfato, do meu paladar, da minha boca, do meu ouvido, do meu olho, do meu nariz, né? Do meu nariz, do meu ouvido, dos meus dedos, das minhas mãos, do meu corpo. Cada uma delas é diferente, tá? Então, pelo número de aminoácidos, elas se diferem pelos tipos de aminoácidos e pela sequência em que estão dispostos. Então, as proteínas se diferem pelo quê? Pelo número de aminoácidos presentes na sua estrutura, na sua molécula, tipo de aminoácidos, quais os aminoácidos que estão ali, sequência em que estão dispostos um ao lado do outro, se ligando, se interligando, tá? Servem para identificar as proteínas as estruturas primárias, as estruturas secundárias, terciárias e quaternárias. Estrutura primária, sequência linear dos aminoácidos. Duas proteínas somente serão iguais se apresentarem a mesma sequência de aminoácidos, tá? A mesma sequência, exatamente igual. Então, as proteínas do meu pâncreas, do meu fígado, muitas delas são iguais porque apresentam a mesma função. E para apresentarem as mesmas funções, elas têm que ter a mesma estrutura ou a mesma sequência de aminoácidos. Não tem como. Mudou um pouquinho, vai ser outro tipo de proteína, tá? Estrutura celular. Olha um exemplo bom para vocês. A proteína que dá origem à unha do nosso dedo, tá? Ela é um pouco diferente da proteína que dá origem ao nosso dente, né? É um pouquinho diferente, muda um pouquinho e já gera uma nova característica, uma nova função daquela célula e tem como resultado uma configuração totalmente diferente, tá? A estrutura secundária chama-se de alfa-hélice, tipo de dobra que a molécula descreve no espaço. Lembra que eu falei para vocês que uma estrutura de uma molécula pode ter milhares de aminoácidos, um cromossomo pode ser muito grande, né? E que eles vão se dobrando, então aqueles centenas, milhares de metros acabam se tornando uma coisa muito minúscula, né? Que só só vista a olho microscópico eletrônico, não é vista a olho nu, né? Tá? A molécula longa que realiza dobra sobre si, então a estrutura terciária, então vai se formando na primeira estrutura primária linear, depois ela vai se dobrando, surge o que a gente chama de alfa-hélice, né? E depois essa alfa-hélice vai se dobrando em si, sobre ela mesma, e aí vai formando a estrutura terciária. E a estrutura quaternária é a associação de várias cadeias polipeptídicas. Mostrei para vocês, lembram na aula passada, uma estrutura de ligações de poliribossomos polipeptídicas. Então nós temos vários peptídeos, vários aminoácidos, milhares deles. Então isso vai formar várias cadeias polipeptídicas e dá com isso um aspecto tridimensional, tá?
tá? Estrutura de algumas temperaturas. Em algumas temperaturas, as moléculas de proteínas podem sofrer desnaturação. O que é desnaturação? É a perda da estrutura quaternária. Então, esta estrutura quaternária que faz com que aquele cromossomo, né, aí nós temos o formato inicial, que é linear, formato da hélice, daí o formato da hélice dobrado em si, e daí depois nós temos o formato quaternário, que vai ter um aspecto tridimensional. Aqui eu não consigo ver, né? Mas este celular, esta caneta, tem um aspecto tridimensional, tá? Ok? Então, isso é a desnaturação. O que é a desnaturação? Então, aquela proteína, ela se abre, né? Ela se desnatura, ela perde a sua forma, ela ganha uma nova forma. Porém, ela não perde a sua função, tá? Pode ser reversível, sim, isso aqui pode voltar, em alguns casos, a essa estrutura aqui, tá? O leite, aquela nata do leite, não. O ovo também não, né? Mas alguns outros casos pode ser reversível, tá? Podendo ser renaturação, né? Podendo ser reversível ou não. Os agentes desnaturantes podem ser temperatura, calor, por exemplo, nós colocamos o ovo na água quente, nós colocamos o ovo na chapa quente, ele se desnatura, né, pelo calor, pela temperatura, alguns por pH, alguns por detergente, radioatividade, corrente elétrica, né? Tá certo? Então, esse é o processo de desnaturação ou renaturação. Existem agentes desnaturantes que promovem isto, tá? A desnaturação não implica na perda nutricional. Então, eu falei para vocês, apesar de ela ter sofrido uma nova configuração, ela não perde a sua função, tá? Possui muitas funções. As proteínas, né, possuem função estrutural, cartilagem, tendões, constroem membranas, possui função enzimática, acelera as reações químicas, hormonal, insulina, defesa anticorpos, energética, transporte de gases, absorção de luz, resistência aos tecidos, né, o colágeno, que dá essa resistência, então eu posso puxar o meu tecido, tá? Contração muscular, eu posso contrair meus músculos, eu posso estender meus músculos, revestimento e impermeabilização de superfícies, então a unha, né? A pele tem uma certa impermeabilização, o nosso dente, coagulação do sangue. Tá certo, pessoal? Então essas são as funções da proteína, né? Ok? Com isso a gente termina aqui a nossa aula de hoje. Lembrem, com vocês, a bola está com vocês. Vocês precisam agora se dedicar. Nós falamos aqui somente 30 minutos, né? Vocês precisam se dedicar e vocês agora precisam ir lá ler, reler o que mesmo era desnaturação, né? O que é uma estrutura primária. Deixa eu ir lá ler, deixa eu entender. Não entendi direito, perdi o raciocínio do professor, né? Tá? É importantíssimo vocês fazerem esse acompanhamento pós-aula. É fundamental. Só assim a gente vai fixar o nosso conteúdo, tá? Por que a gente treina futebol? A gente treina futebol, treina voleibol, treina tênis, treina natação. Para quê? Para que no momento da prova, no momento da competição, nosso corpo esteja preparado ao estímulo externo e então nosso organismo vai desempenhar aquela função para a qual ele foi treinado. Então nós temos que treinar o nosso cérebro e nós temos que estudar. Vocês têm que estudar bastante, muito, todos os dias, sem falta, hein? Lembra? Rotina, determinação, comprometimento. É isso que eu espero de vocês. Um grande abraço e até a próxima.